Boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje eu gostaria de começar essa live contando uma historinha de um pai de família que começou os seus trabalhos já no início da madrugada, né? Então ele saiu bem cedinho para a sua vinha de trabalho, onde no caminho ele foi recrutando obreiros para sua obra. Então, houve aqueles que o acompanhavam nessa obra desde cedo. Já à tarde, já quase na hora do fim do expediente, no fim da obra, ele ainda recrutou algumas outras pessoas que prontamente foram trabalhar com ele. E aí ele falou para o seu encarregado de negócios que chamasse primeiro e pagasse primeiro os últimos que foram chamados, né? Tanto quanto os primeiros, mas quem recebeu primeiro o ordenado do dia, o salário do dia, foram os últimos que foram recrutados. Mas, sabendo disso, os trabalhadores que iniciaram lá de manhãzinha, lá de madrugada junto com eles, ficaram revoltados, né? Por quê? Como que ele poderia pagar primeiro aqueles que começaram depois e ainda a mesma quantia que pagou para eles que trabalharam desde cedo? E aí ele responde: aos seus olhos, o fato de eu ser bom, aos seus olhos, eu me torno uma pessoa má por pagar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Bom, o tema dessa live é justamente este, né? Os trabalhadores da última hora. Então, eu chamo a todos à reflexão sobre este trabalho, sobre este chamado, porque aqui ele está nos conduzindo e nos orientando que os últimos serão os primeiros. Em que sentido? Né? Seria justo isso? Porque são poucos os escolhidos e muitos os chamados, né? Então, eu quero chamar a todos essa reflexão sobre o trabalho, sobre o que receber sobre este trabalho, né? E que trabalho que é esse, né? Pessoal, eu não posso deixar de falar sobre o trabalho como missão de vida, como no sentido da mensagem, no sentido de missão, daquilo que a gente veio realizar neste mundo, né? E como eu receberia o mesmo, eu trabalharia muito mais e, de repente, aos olhos da injustiça, olhos de injustiça, né? Daqueles que trabalharam muito o dia inteiro, aqueles que trabalharam um pouquinho, mas receberam a mesma coisa. Cabe uma reflexão muito interessante aí, porque é a questão da missão de vida e o quanto de amor nós entregamos naquilo que nós nos oferecemos a trabalhar, né? Como que Deus, sendo tão justo, tão bondoso, poderia dar a mais, né, menos trabalho e a mesma quantia para um e menos para outros, né? Aí que entra, pessoal, a questão, ao meu ver, né, sobre a minha ótica, no que ele quis dizer aqui, que inclusive essa palavra, ela está lá em São Mateus, né, na Bíblia, capítulo 20, e nada mais é também aqui do capítulo 20 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele dá uma grande lição para a gente, que eu entendo que ele quer dizer muito sobre a missão de vida, sobre o amor com que nós nos entregamos, né? Muitas vezes nós passamos a vida inteira trabalhando duro, mas justamente aquilo que não nos preenche, aquilo que não nos faz feliz, e nós acabamos sendo até escravos, né, do nosso labor, sendo que nós não somos reconhecidos porque não há amor naquilo que nós realmente nos dispomos a fazer. E com quanto que muito lá na frente a gente encontra realmente um chamado que nos é feito para trabalharmos com amor, com dedicação, com honra, e de repente nós aí recebemos o galardão do nosso salário espiritual, né? Tanto quanto todos aqueles que se dedicam há muito tempo, porque aí entra a nossa crença
no que é Deus para mim, o que é Deus, o que Deus representa, né? Será que realmente tem toda essa carga de eu gosto mais de um, gosto mais de um? Que Deus é esse que faz acepção de pessoas? Não é verdade? Então, aqui nessa passagem, nessa reflexão do Evangelho, nós nos deparamos com a questão da missão de vida, do trabalho, enquanto eu posso ter despertado para a minha missão de vida muito tempo depois de ter trabalhado com diversas outras experiências, mas ainda que essas outras diversas experiências foram me preparando de alguma forma para que eu chegasse na minha missão de vida. E qual é essa missão de vida? É aquilo que me completa, aquilo que me traz de volta para casa. E que casa é essa? É a casa interior, é a nossa casa dentro de nós mesmos. Se a gente precisa de uma direção, aonde essa casa fica? Se fica lá em cima, no céu, se fica lá embaixo, se fica para a direita, se fica para a esquerda. O principal direcionamento que nós precisamos buscar é dentro de nós mesmos. Essa casa que nos reconecta com Deus, com a divindade, com tudo aquilo que ao passar do tempo nós vamos aprendendo e entendendo que Deus habita dentro de nós, né? Que nada mais é que esta casa que nós encontramos através da nossa missão, aquilo que nós viemos fazer e realizar aqui neste mundo, que é o nosso encontro conosco mesmo, essa volta, esse regresso para casa, esse entendimento do que é Deus e quem é Deus e o que Ele representa nas nossas vidas, é o que vai fazer a diferença lá na frente, para a gente entender que não existe enganos em Deus. Nada é por acaso. E todos aqueles que são chamados aos nossos olhos, que vão ter aí oportunidades, né, de colocar e se recolocar na missão de vida, vão receber o mesmo salário, que é essa plenitude, que é essa volta para casa, né? Então, quando se fala em salário espiritual, eu entendo que seja esta volta para nossa verdadeira morada, que é dentro de nós, é onde nós vamos encontrar a divindade, encontrar Deus, seja lá o nome que nós venhamos colocar sobre essa consciência, esse ser todo, né, o universo, que é Deus, né? E como que nós entramos nessa missão de vida? Como que eu vou falar de missão de vida? Como que eu vou falar de missão de vida se eu não vou falar de missionários? Quem são esses missionários, né? E de que forma que nós podemos encontrar essa missão, né? Eu estou falando em trabalho nosso cotidiano, do nosso ganha-pão, né? Aquela questão material do que nós realizamos, o nosso trabalho, onde nós somos empregados, trabalhamos X horas por dia e recebemos. Então, sim, a gente também está falando disso, mas eu também estou falando de missão. Qual é a missão de todo ser humano? É se realizar, é ser feliz. E a gente só pode ser feliz assumindo tudo que nós somos, tanto a nossa parte sombra, quanto a nossa parte luz, que prevalece sempre e que ilumina todas as nossas sombras, né? Então, toda vez que a gente se põe nesse caminho do autoconhecimento, a gente se põe nesse caminho de busca por nós mesmos, nós estaremos na nossa missão de vida. Então, porque é o caminho, através do autoconhecimento, que nós vamos nos dominar as nossas emoções, dominar os nossos pensamentos, e aí sim, entendendo quem nós somos de verdade e assumindo essa personalidade, nós vamos entrar na nossa missão de vida, que é justamente nos realizarmos enquanto ser humanos, né? E o que é ser realizado enquanto ser humano? É fazer todas aquelas práticas que nós conhecemos da reforma íntima, né? Trabalhar em prol de todos, porque aquilo que vai me fazer bem, provavelmente é aquilo que vai impactar todos aqueles que estão ao meu redor, estão ali no meu radar,
Por quê? Uma vez que eu trabalho todo um processo, né, de limpezas espirituais, de limpezas emocionais, deste trabalho interno que nós fazemos toda vez que nós praticamos o perdão para outros, e na verdade quando a gente entende um pouquinho e vai estudar um pouquinho sobre o eletromagnetismo, nós entendemos que o perdão, ele nunca, jamais, em tempo algum, ele vai ser para outras pessoas que nós nos julgamos vítimas, né, que tenham feito alguma coisa. E sim, nós precisamos perdoar nós mesmos. Este é o grande trabalho, porque nós vamos buscar entender, claro, que primeiro vem pelo intelecto, né? Todas essas informações, elas precisam ser assimiladas pelo nosso cognitivo para que essas informações entrem em nosso coração e que realmente aconteça uma alquimia, um despertar de consciência, uma abertura de consciência para nós entendermos que tudo que acontece em nossas vidas é resultado do nosso campo eletromagnético. Tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto, eu atraio para mim. Então, eu entendendo isso, eu entendo que não há perdão para outros, há perdão somente para mim. Mas isso, para mim, comigo mesma, e naqueles momentos em que eu me coloquei em determinadas situações, consciente ou inconscientemente, né? Que nós vamos ver que nós temos muitas informações que estão em nossos subconscientes, que aí precisa, este é o verdadeiro trabalho, precisa essa interiorização, este caminho para dentro, para que nós entendamos o que proporcionou aquela informação dentro do meu campo eletromagnético que atraiu determinadas situações, determinadas pessoas que, ao meu ver, foram injustas, né? Ao meu ver, Deus tem um carinho especial por um, por outro, porque me colocou naquela situação de injustiça e que naquele momento eu não entendo, e muitas vezes nós caímos na questão do endurecimento do nosso coração e nós queremos aí a vingança, a justiça pelas nossas próprias mãos, né? Aquilo que nós acabamos atraindo coisas ainda mais graves, né? Circunstâncias mais graves para o nosso próprio campo, até que nós, ao despertarmos, nós entendermos, como eu falei, primeiro pelo cognitivo, depois aqui no coração, nós vamos entender que nós mesmos somos responsáveis por todas as ocasiões e situações que chegam ao nosso campo. E o trabalho é justamente esse, eu entender que tudo que acontece na minha vida é produção da minha própria condição, da minha vibração, e entender que aquilo é meu, que de alguma forma eu criei, e aí, a partir dessa consciência, eu passo a trabalhar nessas questões, de forma que eu utilizo muito essa palavra, transmuto, né? Eu transcendo essa condição para que aquela informação seja invertida, né? Eu gosto muito daquele exemplo que a água, ela não deixa de ser água porque ela está no estado de gelo ou de vapor. Ela continua água, ela simplesmente se transforma. E todas as emoções, todos os sentimentos são energias. E energia é algo que a gente realmente pode transformar, né? Toda mágoa a gente pode transformar em amor, todo ressentimento a gente pode transformar em perdão, e toda tristeza a gente pode transformar em alegria, todo aquele peso que nós sentimos na nossa vida, que nós acreditamos que seja o nosso karma, nós podemos transcender este karma através da aceitação e transmutação amorosa, né? Trazendo a todas aquelas experiências que nós julgamos ruins para experiências de vida, dando aí mais uma subidinha no degrau da vida,
né? Então, nós podemos fazer isso a qualquer momento, desde que nós nos abramos a essa possibilidade na nossa vida. E este, na verdade, é o grande trabalho. E o salário, né, que nós vamos receber de todos é igual, que é a volta para nossa casa, que é a nossa morada interior, né? Então todos vão receber o salário igual, independente do momento que é esse chamado, né, vamos dizer, esse chamado espiritual, esse chamado para a sua verdadeira essência, que vai te levar à sua jornada de vida, à sua missão de vida, que vai te transformar num missionário, né? Desejando atrair para o teu campo situações mais benevolentes, pessoas que vão agregar mais no seu caminho, situações que vão te favorecer para o seu crescimento e para o crescimento dos demais que estão ao seu redor, aqueles que estão no seu radar, né, de conhecimento, ali do seu cotidiano, e ainda apresentando novas pessoas, né? Então, em novas circunstâncias que vão sempre te favorecendo. Mas o salário, pessoal, é sempre o mesmo. O salário é a volta para casa, mas precisa de um trabalho, né? E muitas vezes, quantas vezes, né, nós vemos aí irmãos que estão muito tempo, nós estamos já muito tempo de caminhada, e outros que não, que de repente tem aquele solavanco, ouvem aquele chamado, mas vem com aquele amor, né, com aquela entrega, poxa, e recebem a mesma volta para casa. Por quê? Porque não é o tempo que se empregou, quanto tempo, porque quanto a tempo, eu até gostaria depois de falar sobre oportunidade. Quanto a tempo, não é essa a questão, mas sim o grandioso amor que nós realizamos tudo isso, o amor conosco mesmo, a paciência conosco mesmo nesse processo dessa volta para casa, porque é muito necessário e isso faz parte do trabalho. Nos aceitarmos, nos amarmos cada vez mais, nos entendermos, buscarmos o nosso autoconhecimento, né, que vai nos trazer o salário, que é esse retorno à casa do Pai. Aonde é essa casa do Pai? É para dentro, não tem direção. Se você precisa de uma direção, entenda que essa direção só pode ser para dentro de si, né? E falando sobre as oportunidades, né? Havia uma moça e um rapaz no metrô. Essa história muita gente já conhece. Eles se olhavam. Aí as estações iam passando, até que chegou uma estação que eles se olhavam, mas não se falavam. Então, chegou numa estação, ela desceu. E fim da história. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de oportunidades, né? Quantas vezes nós temos esse chamado, nós temos essa oportunidade de nos recolher para dentro de si, ou então através de circunstâncias onde nós podemos, sim, estar nos relacionando com pessoas que vão trazer a semente deste trabalho para todos nós, né? Eu estou dizendo circunstâncias que, ao invés de nós nos revoltarmos com determinadas pessoas, com determinadas atitudes dessas pessoas ou situações que nos são colocadas, ao invés da gente se revoltar, cair na revolta, se entregar aos vícios, né? A gente não entende que essas são grandes oportunidades que nós temos na vida de dar mais um passinho para dentro, rumo à nossa casa, rumo a essa morada interior. Entender o que aquela situação tem para me ensinar, né? Para que eu não caia novamente nessa mesma situação, para que eu passe de ano e aí novas provas, né, vão surgindo. A questão que a oportunidade ela nos dá o tempo todo, seja numa casa de oração, seja na entrega de um alimento, né? O pessoal comenta muito sobre a prática da caridade, né? Eu penso, pessoal, que a maior prática de caridade, sem dúvida, toda vez que materialmente
possamos nos ajudar uns aos outros, ainda mais em tempos difíceis como nós temos vivenciado. É extremamente necessário que nós façamos, sim, um ajudando o outro, mas também eu penso particularmente que a maior caridade é a caridade de informação, passar informação para frente, né? O quanto eu posso contribuir com outras pessoas passando as minhas informações, e de repente é isso aí que é a minha missão de vida, é isso aí que eu vim desenvolver, né? Que é passar. Olha, eu passei por determinadas situações que eu acho que eu posso, agora, depois que eu entendi, passar para frente essas informações, né? E aqui, ainda dentro desse estudo dos trabalhadores da última hora, ele vem falar para nós sobre a questão da missão dos espíritas, que seria aí passar para frente a informação sobre a reencarnação. Penso eu que hoje é uma coisa até muito lógica, né? Que vai além das questões religiosas, né, de fachada religiosa, e sim é uma condição até de entendimento sobre situações na vida que só podem ser esclarecidas através da informação da reencarnação. Eu até hoje, sinceramente, nunca vi nenhuma pessoa que levante a bandeira e fale, olha, eu não acredito em reencarnação, eu acho que o corpo, a gente vive uma vez só e não é possível essa questão, porque por questões religiosas e dogmáticas, né, extremamente enraizadas. Então, o que acontece? Eu nunca vi uma dessas pessoas se submetendo a uma hipnose clínica, aquelas hipnoses que fazem aí regressão de memórias e dê honestamente o relatório científico sobre essa experiência, né? Então, assim, a nossa missão, por sermos, né, ou estarmos dentro de uma conduta espírita, sempre foi passar para frente essa questão da reencarnação. Mas eu acredito ainda mais que, não só pelas palavras que convencem, mas eu acredito que nós podemos passar a mensagem através da nossa própria conduta, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu vivencio, né? Então, e aquele meu trabalho, né? Então, quanto mais eu tiver esse trabalho, seja de última hora, ou como nós colocamos sobre a emergência do momento, né? Da questão da transição planetária, e a oportunidade que nós estamos tendo de nos redimirmos, né? Como aí uma das últimas oportunidades de nós estarmos ainda em uma terra que vai ser, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, regenerada, né? Onde este planeta receberá espíritos aí muito que estão, né, com rumo, porque tudo no universo tem um cronograma, tem uma agenda para ser cumprida. Então, nós sabemos que a evolução, ela não para, nós estamos com tempos aí, com os pulsos solares cada vez mais intensos, com o dia cada vez mais curto, e nós vemos muitas coisas acontecendo, e que nós sabemos que daqui para frente muitas coisas vão acontecer cada vez até mais rápido do que a gente imagina. Então, a emergência do momento se faz necessário, sim, a caridade de estar passando a informação para frente sobre a pluralidade das existências, sobre a pluralidade dos mundos habitados, que nós não estamos sozinhos, mas mais do que isso, pessoal, eu chamo a atenção justamente para que nós entremos de fato na nossa missão de vida, como missionários da nossa própria vida, que é trazer evolução para que nós possamos nos concluirmos como seres humanos, porque ainda estamos numa condição onde os nossos instintos animais,
eles prevalecem muitas vezes sobre a nossa humanidade, que tem a capacidade do raciocínio e capacidade dos sentimentos. Então, que eu faço uma proposta, né, baseado nesse texto que eu me referi sobre o estudo de hoje, que nós entremos neste trabalho, seja a hora que for, que nós aceitarmos de fato esse chamado. Qual é esse chamado, pessoal? Chamado para dentro de si, da nossa reforma íntima tão falada, mas sobretudo o autoconhecimento, né? Que vai nos levar sempre para o mesmo lugar, onde todos nós vamos receber o mesmo salário, que é a volta para casa, né? E essa plenitude aí que nos é concedida toda vez que nós nos alinhamos com Deus, né? Que nós passamos a entender quem e o que é Deus dentro de nós. Eu agradeço muito pela presença de todos. Agradeço muito a oportunidade que o Núcleo Assistencial Ramatiz está me dando nessa noite, dessa live. E eu desejo que todos tenham uma excelente semana e um excelente momento de agora. Fiquem com Deus.